já para quem está iniciando, né, na carreira de dados, etc., precisa manjar. Você falou administração, aí me veio à mente. Falei, poxa, será então que iniciando nessa carreira de dados, a pessoa precisa manjar de estatística, matemática, administração, ou enfim? Cara, vou ser sincero aqui, muita gente vai me crucificar, velho. Mas a área de dados está tão carente, velho, que se você souber falar. A galera tá pegando. Velho, não tem gente. Não tem gente, cara. Se você souber falar Excel, um pouquinho de SQL, tá ótimo. Deu bom dia, né? Falou bom dia, seu Excel. Porque assim, ó, pensa comigo, Danilo. Cara, eu tô falando real, velho. Se você souber muito SQL, muita programação, muito banco de dados, mas não souber falar, ferrou. Quando eu falo falar, cara, não é falar igual um lorde, tipo, Vossa Senhoria. Não, é saber falar, e aí, tudo bem? Pô, eu tô com um problema aqui e tal. Ser comunicativo, né? Então, assim, se você souber falar, souber bem SQL e uma ferramenta de data visualization, pelo menos, você já tem espaço. É claro, né, a gente vê, por exemplo, esses dias eu publiquei, pô, a área de dados oferece salários de até R$22 mil. Pô, se você só sabe SQL, Excel e fala bem, você vai conseguir uma vaga, mas você não vai ganhar R$22 mil. Se eu falasse isso, eu estaria sendo um tremendo de um charlatão. Não é isso. Não é isso. Tipo, você tem que saber muito mais coisas. Você vai precisar saber programar, você vai ter que saber um pouco de arquitetura de nuvem, cloud computing. Aí você começa a almejar vagas legais. Sim. Vamos lá. Quando você fala que você começa como programador e você evolui na tua carreira, você acaba indo para uma área de gestão ou para uma área de engenharia/arquitetura, tudo bem? As duas coisas. Quando você fala de um profissional de dados, qual é o futuro da carreira dessa pessoa? Tá. Pensa que a carreira de programação é um Y, né? Ela vem numa linha reta, você vai ou para gestão ou para arquitetura, engenharia. A carreira de dados é mais ou menos um W. Ela faz assim, ó. Porque você pode ir para arquitetura de cloud computing em grande volume de dados, você pode ir para big data, você pode ir para o negócio, tá? Eu conheço muitas pessoas que vieram de dados, vieram de TI e se tornaram gestores de negócio. Marketing, por exemplo. Marketing, comercial, controller. Eu conheço gente de TI que trabalhou com BI e depois virou controller da empresa, que é como se fosse um gerente financeiro, né? Ou você pode ir para a liderança técnica de dados. Então aí você tem aí 4 caminhos, pelo menos. Devem ter mais, tá? E tem engenharia de dados, tem arquitetura de dados. Agora está surgindo uma nova posição, que é o engenheiro de visualização de dados, que é o Data Visualization Engineer, que é uma outra coisa. Então, assim, a área de dados ela é muito abrangente, cara. Muito abrangente. E eles ficam específicos com esses conhecimentos ou você tem que saber de tudo? Você vai ter que ter uma base de tudo e se aprofunda em algumas coisas. É como você ser DBA, por exemplo, Oracle. A sua profundidade vai ser em Oracle, mas você vai conhecer outros bancos de dados. E esses treinamentos que você fez influenciou bastante assim na tua expertise, enfim, no seu dia a dia? Essa certificação, esses treinamentos para a área de dados? Sinceramente, não influenciou em conhecimento. Influenciou mais em termos de networking. Porque, querendo ou não, o treinamento de SQL que eu fiz, quando eu fiz o treinamento de SQL, eu já sabia SQL, Rodrigo. Entendeu? Eu fiz pra, cara, provar que eu sabia. Tipo, eu precisava de um papel falando, olha... O RH saber de onde você tá. Esse cara sabe SQL. Porque na época, hoje é mais fácil, você faz uma prova e tal, não precisa tanto. Mas, sei lá, 7 anos atrás, você precisava de um papel falando que você sabe SQL. E tem um ponto, gente. A gente falou bastante, falou muito aqui, a gente acabou esquecendo um pouco do chat, tá? Pessoal, vai deixando seus comentários. Eu vi que o Felipe Falcon falou que isso é verdade, né? Deve ter sido algum comentário do lance que ele falou do treinamento. Pessoal, pode mandar mais mensagem no chat que a gente vai estar colocando aqui. Pode mandar suas perguntas também. E pode seguir, Danilo. Você quer puxar alguma coisa? Não, só falar que é Falcon, Felipe Falcon. Ah, Felipe Falcon. Boa. E assim, eu ia puxar essa questão da sua origem humilde. Então, você é um cara que sempre conseguiu, acredito eu, fazer muito com pouco, né? Então, esse início de carreira, essa pegada de dados, para quem está assistindo, para quem vai assistir,
quais assim, ferramentas ou até mesmo, enfim, um computador que você treina, que você pratica, precisa ser fera, né? Precisa ser bom o computador ou algo, né, Cara, meramente razoável já dá, e as ferramentas que são utilizadas, né? Qual que você iniciou ali ou recomenda? legal. Cara, eu sou muito crítico, cara, com algumas coisas. E as pessoas vão me criticar e tudo bem também. Não vou ficar me martirizando por isso. Mas assim, o que eu penso, tá, Danilo? A gente tá vivendo uma era, cara, que nunca se teve tanto acesso à informação quanto hoje. E nunca se usou tão pouco a informação. Cara, quando eu comecei a estudar programação, essas coisas assim, cara, se eu quisesse aprender SQL, você tinha um livro, velho, que era desse tamanho, velho. Uma brochura ali. Use cabeça SQL. Use cabeça C Sharp. C Sharp para leigos. Java para leigos. Eram os livros da época. Eram os livrão, velho, que era assim, dominando o Java, que eu li, era 1.100 páginas. Acho que era uma 1.100 páginas. Ah, E assim, cara, tem um site, se a galera digitar aí agora no navegador, sqlbolt.com. Pô, É um site que ensina SQL, velho. Você não precisa instalar nada. SQL? sqlbolt.com. isso é o curso mais o ambiente, certo? É o curso com o ambiente, não precisa fazer login, não precisa fazer cadastrar sem nada. É só você ler e olhar os exercícios, velho. Você já aprende SQL. Você tem um ambiente do Oracle. Então, assim, o que eu penso, tá? O que eu penso? Eu começaria por banco de dados. Modelagem, banco de dados, SQL. É o básico para trabalhar com dados, é isso. Poxa, eu posso aprender Power BI e trabalhar com dados? Pode, mas vai ficar uma lacuna conceitual. Como que eu vou trabalhar com... Olha só, do banco de dados. Não, qual é a lacuna que vai faltar? Banco de dados. Você vai trabalhar com Power BI, você vai trabalhar com Power BI, até mesmo Excel, cara. Beleza, você vai conseguir entregar. Mas quando a pessoa te entregar uma tabela, vamos imaginar 2 Excels, tá? Um Excel A e um Excel B, e você tiver que correlacionar, você vai ter que pensar qual que é a chave primária entre esses. E quem não tem conhecimento em banco de dados, não vai ter esse insight. Então, mas aí a gente não vai falar só de banco de dados relacional, né? A gente vai falar de banco de dados, uma vertente de OLAP, mais para a parte analítica também, certo? Também, Se mas... você conhecer só de um, não vai resolver todo o teu problema. Vai resolver 80% deles. Nada. Porque assim... polêmico. Cara, eu conheço pouquíssimos projetos de BI, Data Visualization, que são conectados de uma base OLAP muito estruturada, muito bem feita. Pouquíssimos, cara. Você que ali, ó. Tá sentado? É realidade, cara. Eu participei de bastante projetos, de uns 40 projetos aí de BI. E, cara, não é todo mundo que tem base OLAP, não é todo mundo que tem cubo. Então você está me dizendo que o pessoal está lendo na aplicação OLTP, na base de dados OLTP? Sim. Sim. Isso é ruim, muito ruim. Os caras não estão criando nem Data Warehouse. É isso mesmo. Acredite se quiser. Caramba, assim. Para as pessoas como eu não sei se o Danilo também, dá uma traduzida aí, o Bacico. Basicamente, o que a gente está falando é o seguinte: tem um banco de dados do sistema, e a maneira correta era você criar uma cópia desse banco de dados e consumir dados dali para você fazer suas análises de BI, Big Data, se quiser. As pessoas esqueceram essa parte, estão conectando direto no sistema transacional. Ou seja, enquanto você está inserindo um registro, tem alguém conectando no seu sistema e buscando informação. E eu já vi profissional de BI, de Analytics, falar abertamente que conectar em produção não era problema nenhum. Era normal. Que quem falava que isso era um problema era desculpa da TI que não tinha conhecimento em XPTO. Cara, é a maior balela do mundo, velho. Existe uma coisa quando nós falamos de banco de dados, Fernando, se quiser me corrigir, fica à vontade, tá? Não sou DBA, mas que se chama I/O, Input e Output. Era o que eu ia dizer. Basicamente, se você não conhece o conceito de I/O em banco de dados e quer trabalhar com dados, quer trabalhar com BI, volte 10 casas, igual no RPG,
e comece novamente. Por quê? São essas lacunas que eu tô falando, Fernando. A galera não conhece o que é I.O., não conhece o que é...